Boa noite, pessoal. Estamos aqui com a aula do terceiro período de administração, continuando a nossa disciplina, para onde vai a TGA. Quais são as evoluções, para onde que a administração está caminhando, e isso vai resultar, né, com grandes avanços tecnológicos, a gente tem visto, e várias tecnologias implantadas, né, até o momento. Ok, Eduardo, acho que eu te respondi, tá, Eduardo? Mas depois eu verifico. A gente se fala aqui do final da aula. Vamos lá, pessoal. Vamos na nossa aula. Na aula de ontem, nós falamos sobre just in time, que é o tempo certo, na hora certa, né? Sem estoque ou com pouco estoque. É isso que as empresas geralmente fazem. Só relembrando, ontem que eu falei sobre essa parte de just in time, geralmente as montadoras elas têm esse tipo de gestão, né? Uma vez que elas incentivam que os seus fornecedores estejam próximo da sua linha de produção, né? Estejam próximo ali ao seu núcleo de produção para que facilite ali a entrega das peças, né? Isso acontece bem próximo da gente ali na Fiat, onde empresas parceiras estão ali naquele mesmo complexo, ou estão ali na região, para que não haja nenhum tipo de atraso, para que não tenha nenhum problema relacionado à entrega, né? A, é, algumas aí a partir pode ser definições. Então, é um senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza, autodisciplina. Então, a gente fala dos 5 S's. Hoje em dia, até mesmo tem falado de 7 S's. Aí eles vão inventando mais coisas para poder ter esses sensos de organização, tá bom? Mas, basicamente, os mais conhecidos são 5, né, conforme eu estou apresentando para vocês. E esses 5 S's, eles são bem conhecidos por essa questão mesmo da organização, né? A organização que toda empresa precisa. No ISO 9001, a gente geralmente faz essa implantação dos 5 S's, que ajuda muito a empresa a iniciar aquele processo de organização. Então, que a corda arrebentada, aqui ferrão, sendo sua higienização, né? A gente tem esses exemplos bem claros aqui. Exemplo é de uma parte real, né, de uma indústria. A gente pode ter, antes do 5S, uma certa desorganização, talvez não seria exatamente desse jeito, né? Talvez aqui está algo mais gritante, mas muitas empresas que não trabalham com 5S acabam, dependendo das demandas, tendo como é que eu vou te dizer, um certo desleixo, né? Um certo descontrole na parte mesmo
do controle da mercadoria, da disposição da mercadoria, de como guardar, né? Então, como identificar, tudo isso é uma questão de gestão. E quando a gente fala que aplicou 5 S's, a gente tem a empresa muito melhor organizada. Então, isso é um padrão que nós precisamos adotar, e isso é bem essencial para as empresas que desejam uma excelência, né, nos seus serviços. E é isso que nós precisamos, então, sempre verificar, ok? Vocês já ouviram falar de 5Ss? Tem alguma dúvida aqui dos 5Ss? Alguém já trabalhou com 5Ss? Eu conheço já trabalhei também, mas não foi tão diretamente, não, que eu era aprendiz na época. Tá falhando sua voz, viu, Vitória? Então, Dani, cada dia aumenta mais S. O Dani falou que viu 10 S no Senac. Cada dia aumenta. Eu cheguei a ver 7 S, mas cada dia que passa tem colocado mais censos. Mas vamos falar assim, o raiz, o que existe na padronização mesmo dessa técnica japonesa é 5 S's, que é o que é difundido, né? Não sei se quanto mais S's são colocados, se ainda continua da mesma origem japonesa. Não sei se isso é adaptado, né, ao longo a região ou o tipo de trabalho. Isso que a gente tem que verificar. Vitória, a gente não conseguiu te entender, tá? Não sei se é sua internet, mas quando você puder e quiser compartilhar, você me fala. Vamos lá. Kaizen. Já ouviram falar sobre Kaizen? Kaizen é uma técnica, né, também da administração ali relacionada à habilidade e, e, e o Kaizen
ouvindo, pessoal, agora? Cai minha conexão aqui. Ok. Professor, Oi. a gente estava com um problema também na aula de contabilidade. Eu acho que o problema é no Meet. Toda hora a conexão dele estava caindo. Eu Ah, acho que sim. ele está com algum problema hoje no sistema. Ah, tá bom. Eu não sabia. Obrigado pela informação. Vamos tentar continuar aqui a nossa aula. Ah, será que é quando apresenta? Vamos lá. Eu vou tentar compartilhar minha tela então, que talvez fica melhor, tá bom? Não sei se isso é mais vantajoso ou não, mas vamos lá, vamos continuar. A aula está gravando, eu vou compartilhar minha tela, tá bom? Minha tela inteira. Pronto. Deixa eu agora. Pronto. Então, pessoal, falando sobre Kaizen, vocês ouviram sobre essa parte ou quer que eu volte? Volte alguma coisa. Antes disso, a gente estava falando dos 5 S's. 5 S's deu para pegar todo mundo? Posso continuar com o Kaizen? Sim. Pode. Tá bom. Aí o Kaizen, como eu estava dizendo, é um processo, né, japonês, de administração japonesa, que significa aprimoramento contínuo, envolvendo todos os funcionários da organização. Então, ele vai trazer sempre melhoria, né? Então, aqui está mostrando uma máquina de escrever, né, mecânica. Essa máquina de escrever, talvez vocês não conheceram, e para um computador que é infinitamente superior a uma máquina dessa, né? A gente digitava aqui, datilografava, né, uma folha de ofício aqui atrás e se errar, tinha máquina que tinha como apagar, tinha outras que não, mas ou seja, saía somente uma folha e com uma única formatação que era aquilo que a máquina fornecia, né? E às vezes a gente datilografava com, não é da época de vocês, mas tinha um extenso que a gente fazia e depois rodava o nosso xerox, chamava mimeógrafo, um cheirinho de álcool. Os antigos aí vão lembrar dessa lembrança afetiva aí das escolinhas, né? Mas agora o computador, você faz, você configura, você coloca do jeito que você quer, você imprime a quantidade que você quer, manda e-mail, enfim, muito melhor esse processo. Então, ela pode ser aplicada como uma técnica de Kaizen. O Kaizen ele vai significar, o Kai significa mudar e o Zen significa fazer o bom, né? Então, de uma maneira ampla, a gente pode falar que ele significa melhoria contínua, né? Sempre melhorando. Então, quando a gente fala sobre essa questão do Kaizen, a gente vai, ao longo dos meses, a gente analisa um processo, faz um projeto de mudança, toma as decisões, né, que envolve talvez financeiro, mudança na própria organização, faz as mudanças necessárias e implementa, tá bom? Isso que geralmente são os passos aí do Kaizen. E o Kaizen, durante também os dias, vai existir tanto a análise, o teste, a mudança e implementação, né? Ou ao contrário, na verdade, né? A gente começa com a implementação, ocorre a mudança, vamos testar se o modelo funciona e a gente analisa as questões ao longo do tempo, né? Isso faz com que a gente verifique que realmente o Kaizen foi apto, né? Teve sucesso ou não. Aqui tem um exemplo 1 de Kaizen. A gente tem aqui um torno convencional, esse é uma máquina industrial. E aqui a gente tem um torno CNC, que é muito mais robusto, ele consegue fazer dobraduras que esse certamente não consegue, ele é computadorizado, esse não é. Ele consegue tirar uma imagem tridimensional, esse aqui não consegue. Então, um exemplo de Kaizen é quando você troca, por exemplo, uma máquina que te dá muito mais abrangência, né? Consegue substituir de uma maneira muito mais ampla. O exemplo 2 aqui é um centro de usinagem. Aqui nessa primeira imagem a gente está falando de uma máquina que tem somente 3 eixos. E nesse aqui
nós estamos falando de uma máquina que tem 5 eixos, que também muito mais avançada, que tem várias outras aplicações, né? Então, isso faz com que nós venhamos entender o quão importante, né? Você ter a melhoria contínua e sempre fazer essas mudanças necessárias. Vamos dar um exemplo simplista aqui, sem ser dessas máquinas robustas. A gente pode ter um profissional que trabalha com desenvolvimento de softwares ou um profissional que mexe muito na área da informática. Então, ele pode ter aí um computador. Esse computador, ele é um computador muito, muito bom, mas que ele comprou de repente, sei lá, um Pentium, um i5, e um processador i5, a gente sabe que é um bom computador. Mas depois do i5 tem primeira, segunda, terceira geração, tem o i7, tem, enfim, uma série de evoluções. E transformar um computador antigo em um computador melhor, a gente está falando de uma técnica de Kaizen, né, que vai trazer, então, um benefício, um impacto muito grande para esse tipo de negócio, né, para esse tipo de profissional. Então, a gente tem que sempre buscar esse método Kaizen para que a gente execute o melhor, da melhor maneira possível. Eu tenho um funcionário meu que é designer, e ele trabalha com imagens, com edição de vídeo, com foto, com tudo isso. E ele veio trabalhar aqui esses dias para mim, eu estava montando a estação de trabalho dele, e esse pessoal da criação, eles precisam muito de usar computador, né? E aí eu peguei o melhor computador que a gente tinha, coloquei para ele, e além disso, coloquei 2 monitores, para que ele possa ter mais espaço para trabalho e tudo. Aí ele estava, nossa, uau, nunca tive isso. Eu falei com ele, você não sabe o que isso vai te custar, né? É um Kaizen, mas é justamente para poder executar mais tarefas, para ter mais agilidade, para poder ter mais produtividade. Então, isso são exemplos aí do Kaizen, tá bom? Agora a gente tem uma outra técnica chamada Kanban, né? O termo não é português, por isso que a gente não tem um M aqui, né? E o Kanban, ele também é relacionado a controle, também é uma técnica japonesa, está vinculado lá à qualidade total. Eu sei que parece que a Michelle está dando também alguma coisa relacionada a isso para vocês, não sei se é com esses detalhes ou não, mas se ela der, vocês, né, já sabem pelo menos um inicial a respeito. O Kanban é um sistema de controle de produção, né, que está aqui, que consegue fazer esse controle, que consegue ter ali uma marcação daquilo que está bom, né, está bom a produção, aquilo que está comprometido. Eu digo que o Kanban é como se fosse aquele tanque de gasolina do seu carro, que quando a gasolina está baixa, a luz lá fica acesa, né? Ou seja, mostra que existe ali um controle, olha, está acabando. Ou o Kanban também pode ser aquele controle de temperatura do seu carro, onde você verifica que quando não tem algo, né, certo no seu carro está aquecendo, o Kanban, né, aquele sistema ali de controle, ele te avisa essa questão, tá? Então, isso para vocês saberem como que funciona. Então, o Kanban, ele vai significar cartão controle, né? Ou administração por cartão, ou basicamente vai falar do controle que se tem de acordo com os processos produtivos. Aqui, Kanban. Alguém já trabalhou com Kanban? Já viu implantado em alguma empresa? Tem alguma experiência a respeito do Kanban? Eu não. Alguém, gente? Só todo mundo não? Vamos passar. Não, você também não. Não, né? Tá. Aqui a gente. Essa é uma técnica que geralmente não se fala assim muito sobre ela, mas ela é muito bem aplicada nas organizações e tem um grande benefício também.
Vamos lá. Learning Organization, ou seja, organizações que aprendem, né? Então, a gente está falando de aprendizagem organizacional ou universidade corporativa, né? A gente já fez um trabalho a respeito disso. Então, quando a gente fala sobre essa organização, é quando a gente tem sempre uma força-tarefa da empresa voltada para o aprendizado. Então, uma empresa que tem sempre treinamentos, é uma empresa que traz transformação, informação, recursos, palestras a respeito dessa questão de aprendizagem organizacional. Isso faz com que a empresa ela tenha bons rendimentos na própria, né, nos próprios resultados que ela oferece. Então, hoje em dia é muito comum sobre isso. Nas organizações que aprendem, a gente tem aprendizagem em equipe, um pensamento sistêmico, domínio pessoal, modelos mentais e uma visão compartilhada. Então, a cada etapa dessa, a empresa ela tem meios e formas de fazer com que a sua organização se desenvolva. Isso é muito legal, que mostra o tanto que a empresa pode interagir com o funcionário e crescer junto com ele, né? Quando a gente fala de aprendizagem em equipe, geralmente é uma sala de aula. Mas um pensamento sistêmico, ela pode fazer um evento onde mostra ali uma situação, um caso, e ali os funcionários vão colaborando para desenvolver um pensamento sistêmico. Ali, domínio pessoal também, ela trata daqueles treinamentos relacionados à conduta, a caráter. Não sei se vocês já viram empresas que fazem ecoturismo, empresas que pagam, por exemplo, canoagem para os seus funcionários e faz ali como se fosse uma dinâmica para ver quem que a importância de trabalhar em grupo, de respeitar o limite do outro, enfim, tem muitas empresas que investem nisso e que tem grande saída profissional e é bem interessante, tá? Então fazem algumas dinâmicas, geralmente são levadas para locais, né, externos ou até mesmo locais que vão trazer benefícios mesmo, né? Parece ser diversão, mas isso é tudo voltado para a própria organização. Modelos mentais também traz ali uma sistemática de trabalho, onde as pessoas vão usar, de repente, neurolinguística, vai usar essa parte de modelos mentais para poder definir o aprendizado. Isso é muito interessante. E a visão compartilhada é uma espécie de portal ou um canal que as pessoas compartilham as suas informações, as suas experiências, aquilo que realmente foi passado no seu plantão, entre outras coisas. Outplacement. Aqui está falando sobre a questão de gestão de carreiras, né? Aqui fala sobre reinserção profissional. Também é algo que é muito discutido na administração e, né, nesse futuro da administração aí. Aqui fala que as pessoas que às vezes não estão no mercado de trabalho, elas precisam ser recolocadas. E essa é uma maneira que as empresas também fazem para recolocação profissional. Tem algumas pessoas que até trabalham de headhunters. Não sei se você já ouviu falar, né? Então, o headhunter é uma pessoa, um profissional que ele tem ali oportunidades de empregos e empregos assim que geralmente são bem para gestão, para alta gestão, e quando ele te encaminha, te auxilia no seu currículo, te auxilia na parte de da dinâmica, de tudo, e a partir do momento que ele te auxilia em tudo isso, quando você passa nessa oportunidade, você assina um contrato, é claro, né, por participar de tudo isso, você assina um contrato que o seu primeiro salário naquela empresa, ele é do headhunter. Então, ele te recoloca, mas você paga o seu primeiro salário para essa pessoa. Alguém já precisou desse serviço?
Alguém conhecia esse serviço? Participa, povo. Aí o Eduardo já pagou uma parte do salário dele. Seu Red Hunter foi bom e bondoso com você. E geralmente é um salário ou até mesmo eu já conheci pessoas que têm uma política dos 3 primeiros salários, não todo, mas uma parte considerável dele. Mas vamos lá. Outsourcing. Outsourcing é o termo mais conhecido para terceirização. Essas empresas que fazem terceirização, ela faz um outsourcing. E o que é isso, né? Significa em inglês, né? Fora, e o sourcing significa fonte, então é fora da fonte, fora do seu eixo, fora da própria empresa nesse caso, tá? Então, a gestão de outsourcing, ele vai ter um serviço relacionado à terceirização. Muitos já trabalharam em call center e lá, por exemplo, no call center, você trabalha para uma empresa de call center que presta serviço, de repente, para uma operadora de celular, por exemplo. Então, você é terceirizada daquela empresa. Então, a empresa que contratou, vamos dar um exemplo não sei, da Oi ou da TIM. A TIM que contratou esse call center para poder fazer essa gestão, ela terceirizou o serviço, né? Então ela tem que fazer essa gestão de outsourcing, porque o nome da TIM é que está em jogo, não é o nome do call center, entendeu? Se o cliente for mal atendido pelo atendente, não é sei lá, Contax, a IC, a Alma Viva do Brasil, o Atento, não são essas empresas, né? Plansul, que que vão ficar manchadas, pelo menos para o cliente final, é a TIM, porque a TIM é que está sendo representada por essas empresas. Por isso que essa gestão de outsourcing precisa ser muito bem definida e muito bem gerida, né? Para que não aconteça esse tipo de problema, tá bom? Vamos falar também sobre PNQ ou FPNQ. O que é isso, pessoal? Isso aí é o Prêmio, estou igual Cebolinha. É o Prêmio Nacional da Qualidade, ou a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade. Então, isso são diretrizes, né, que fala sobre regras relacionadas à qualidade. Então, são requisitos que você deve cumprir para que você seja reconhecido como uma empresa que funciona dentro de alguns parâmetros, né? Do PNQ nesse caso, tá? Foi fundada em 91, né, por 39 organizações privadas e públicas de renome nacional e internacional que montaram esse grupo aí de pessoas, tá? Então, aqui tem o manual do PNQ, tem o prêmio do PNQ, então que as empresas podem participar, tá? Qualidade total nós já falamos, tivemos uma aula muito boa sobre qualidade total, não vou gastar muito tempo para poder ficar falando sobre isso. Qualidade de vida. Pessoal, muitas empresas trabalham hoje com foco de qualidade de vida, né? Como qualidade de vida? Ela define alguns parâmetros para que melhore a qualidade de vida do funcionário. Exemplo, empresas que fornecem alimentação. Já trabalhei em algumas grandes empresas que forneciam alimentação na própria empresa e existia um cardápio normal, cardápio comum, e o cardápio light. Esse cardápio light eram para pessoas que desejavam ter uma qualidade de vida melhor, né? Então mostrava ali uma preocupação com a saúde, né? Também essa empresa ela acabava tendo algumas atividades laborais, que eram atividades de alongamento, de meditação, de coisas assim,
que teoricamente ajudava na qualidade de vida aí também das pessoas, né, dos funcionários. Então, qualidade de vida muitas vezes entra de uma política que a empresa oferece. E isso pode ser tanto nesses exemplos que eu estou te falando, quanto também relacionado na própria metodologia. Como assim? A metodologia, por exemplo, de combinar com os funcionários para, sei lá, 2 dias na semana você fazer um trabalho remoto, um trabalho de casa. Então, sendo um trabalho de casa, você pode melhorar a sua qualidade de vida, não enfrentando o trânsito, não ter uma série de possibilidades relacionadas à sua vida pessoal, entre outras coisas, tá? Vamos lá. Reengenharia também nós falamos bem, né? Como que funcionou, como que é esse processo. Então, também vou me eximir de falar aqui. Responsabilidade social, isso também é um assunto bem discutido. Vocês vão ter uma matéria, ou já tiveram, que a grade mudou, eu não sei como é que vocês estão aí tendo as matérias. Então, responsabilidade social é uma área muito interessante. A gente sempre, quando pensa em responsabilidade social, a gente pensa em trabalho voluntário ou até mesmo trabalho sem nenhuma remuneração, não é verdade? Mas o trabalho social não necessariamente me fala somente desse tipo de trabalho. Eu, por exemplo, executo um trabalho social na clínica de idosos, né, que eu tenho. Então, aí você fala, professor, mas o povo paga? Paga. Pai, mas por que é responsabilidade social? Porque eu sou uma empresa que soluciona um problema da cidade, né, do estado, que é a questão dos idosos, que onde que vai assistir essa quantidade de idosos. Porque enquanto eles ficam aqui na minha clínica, eles deixam de ir para o hospital sem motivo, eles deixam de ter uma vida desregrada, eles deixam de ficar sedentários dentro da sua própria casa. Então, é uma empresa de responsabilidade social, ok? Então, essa é uma empresa que você pode trabalhar, né, dentro desse viés da responsabilidade social. E tem muitas ONGs que a gente também acha que é um lugar pobre, sem dinheiro, sem recurso, que tem bons salários. Um gestor de uma ONG, por exemplo, eu já vi tirando 13 mil, por exemplo. E aí você fala, professor, mas não é filantrópica? É. A filantropia, ela significa que não existe lucro para aquela empresa. Não significa que as pessoas trabalham de graça. A PUC, por exemplo, é uma empresa filantrópica, né? E por ser uma empresa filantrópica, a PUC, tudo aquilo que entra nas mensalidades dos alunos, que não é um preço barato, né? Ela é destinada para o gasto daquela empresa. Então, professores da PUC ganham muito bem, coordenadores. Desculpa, pessoal. Coordenadores da PUC, investimento em prédio, em parte física, a gente tem de uma maneira muito efetiva. Então, mostra que tudo aquilo que investe é repassado. Então, isso é bem, bem importante vocês saberem que não é uma área completamente sem dinheiro ou sem recurso. Pelo contrário, tem muitas empresas que estão trabalhando nesse viés e têm tirado um valor bem interessante, tá? Empresas, por exemplo, que reciclam óleo usado de restaurantes, empresas que trabalham com lixo, né, de outros segmentos, isso aí é muito interessante, tá? O professor, Oi. então Toda empresa, falou sua voz. Você vai tentar repetir? Você travou? O que aconteceu? Era a Rafaela que estava falando? Acho que meu aplicativo caiu, desculpa. tá. Eu estava te perguntando se toda empresa que, entre aspas, ela soluciona um problema social,
ela é de responsabilidade social, igual você falou que foi Sim, idosos. sim, é isso Uma mesmo, coisa é Rafaela. É administração. exatamente isso. Só que existe a diferença de uma empresa de responsabilidade social para uma empresa de terceiro setor, que é o que nós vamos ver agora aqui. O que é empresa de terceiro setor? A empresa de terceiro setor é empresas que são consideradas ONGs, que são consideradas filantrópicas. A minha, por exemplo, não é. Eu não sou um terceiro setor, tá bom? Mas eu sou uma empresa de responsabilidade social. O terceiro setor é constituído por organizações sem fins lucrativos. Essa é a diferença de uma organização que é de responsabilidade social e uma organização que é de terceiro setor. A maioria, ou deixa eu ver se eu posso afirmar isso. Eu acho que eu posso. Todas as empresas do terceiro setor, elas acabam sendo de responsabilidade social, mas o contrário não é verdadeiro. Toda empresa de responsabilidade social não é do terceiro setor. Pode ser e pode não ser. Tá? A gente confunde essas duas partes aí que é importante você ter essa diferenciação. A minha clínica é uma empresa de responsabilidade social, mas não é uma empresa de terceiro setor. Por que que não é? Porque eu não sou ONG, tá? Eu não sou uma empresa que não tem fins lucrativos. Eu tenho fins lucrativos, sim. Pelo menos, teoricamente, deveria ter, ok? Mas é bem isso a diferença, tá? Mas aí o terceiro setor, existe o primeiro setor, que é o Estado, né, empresas públicas. Existe o segundo setor, que é empresas privadas, empresas que geram lucro. E existe o terceiro setor, que são as empresas que sem fins lucrativos, tá bom? É assim que funciona aí a nossa organização. Dúvidas, então? Não, tranquilo. Ok. A gente já está terminando. Acho que esse é o último slide, falando sobre vantagem competitiva. Vantagem competitiva está muito envolvido com marketing, tá? Então, fala muito de Michael Porter, que é um pensador, um teórico bem importante dentro do marketing, que vai trazer ações, né, comportamentos, vai trazer ali estratégias, né, para que a empresa tenha essa vantagem competitiva. Essa vantagem competitiva, ela sempre envolve foco, custo e diferenciação. Uma empresa que tem foco, ela acaba tendo uma diferenciação porque ela não quer surfar na onda daquele momento, né? A gente está aí nessa época de pandemia, tem empresas que, sei lá, eram empresas de roupa e de repente viraram empresas de máscara, né, de pano. Aí você fala, professor, por que que isso não pode fazer? Não, não é que não pode, você até pode, mas o foco da sua empresa não era para aquilo, ok? Você vai ter que desenvolver formas, estratégias, funcionários, modelos, né, para mudar completamente a sua empresa. Tinha empresas aí que mexia com, sei lá, com peças, sei lá, de carro e começou a fabricar respiradores. Ok, as empresas que fizeram isso pela parte social, ótimo, mas a maioria não. A maioria realmente vendeu, comercializou, né? Uma outra coisa que é vantagem competitiva são custos. Por quê? Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente sempre pergunta o valor, não é? A gente sempre quer saber o quanto custa aquele produto ou serviço. E também nós buscamos diferenciação. Ou seja, por que que eu preciso ou por que que eu escolhi, né, ter aula na nova faculdade do que em qualquer outra faculdade em Contagem? Qual que é a diferenciação que se teve? Por que que eu optei, né, por estudar aqui? Então, essa é uma maneira de pensar, essa maneira de se destacar no mercado. Eu sempre preciso ter isso: foco, custos e diferenciação. Tudo isso de acordo com os meus concorrentes. E aí a gente entra naquelas questões que a gente já viu, né, que é a análise do SWOT, a gente entra em BCG e várias outras metodologias aí que o marketing traz para a gente. Ok, pessoal? Dúvidas aí? Não? Não.
Ok, aqui tem uma biografia que foi usada nesse slide. Eu vou passar para vocês o slide, tá? É um link que aí vocês podem consultar. Se depois vocês quiserem fazer download, também vocês podem. E aí vai ficar à disposição de vocês, tá bom? Então a aula foi gravada, apesar dessas interrupções que nós tivemos. A aula foi gravada e pelo menos está aparecendo aqui na minha tela gravando. Depois a gente vai ver direitinho se deu tudo certo. Mas acredito que sim. Começamos cedo a aula e estamos terminando agora. Estamos combinados da maneira que a gente já tinha falado na aula anterior, que a partir da próxima aula a gente vai ter exercício, tá? E a partir da próxima aula também eu já vou disponibilizar para vocês todos os exercícios, né? Para que vocês confiram se vocês entregaram ou não. Então, se vocês estão me devendo alguma coisa, mandem para mim para não ter problema, tá bom? Para que a gente resolva essas pendências, tá bom? Qualquer dúvida no particular, estou à disposição. Vou estar à disposição aqui até o final da aula, se vocês tiverem aí alguma situação para tratar comigo, tá bom? No mais, fique com Deus e até a próxima semana. Juízo, viu, gente? Feriado, pelo amor de Deus. Pandemia, hein? Não esqueçam que vocês estão na pandemia. Um abraço, pessoal.